Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar o seu sábado. Você que não conhece o canal do Laureano, bem-vindos, se inscreva, nos conceda essa oportunidade, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike, ative o sininho e eu peço a vocês a gentileza, se inscrevam lá no canal alternativo Aceita Vascaína. O nosso conteúdo, o complemento dele, estamos fazendo por lá. O link vai ficar na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários para que vocês possam se inscrever. Perfeito? E neste vídeo a gente vai falar muito sobre as categorias de base do Vasco da Gama, a equipe profissional, situação envolvendo reforços, novidades com relação à penhora da Taça Libertadores. Vamos falar sobre a justiça e vamos falar também sobre o Levenciano, para ser mais exato, a capitalização de recursos para o Vasco da Gama. Vamos lá, as categorias de base. Ontem o Vasco da Gama anunciou a contratação do Rodrigo Dias, ex-Sport, para poder ser o gerente da base vascaína. Eu não entendi muito bem essa contratação, não sei o que o Sport ganhou nos últimos anos, mas eu torço bastante para esse profissional, para que ele faça um bom trabalho aí com a base do Vasco. Com relação à agenda dos garotos, o Sub-20 está enfrentando a equipe do Fluminense neste momento, e mais tarde o Sub-17 e o Sub-15 enfrentarão o Bangu. Perfeito? Ambos os jogos aí é pelo Campeonato Carioca. Meus amigos, com relação à equipe profissional do Vasco, hoje o Vasco da Gama joga jogo complicado lá em Pelotas. O jogo é referente à terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Às 19 horas só terá a transmissão do Premier. Lá no canal alternativo a gente vai passar a narração desta partida. Todos vocês estão convidados. Meus amigos, o Vasco ontem fez o último treinamento lá no CT do Internacional, onde o Marcelo Cabo definiu a equipe do Vasco da Gama. Vanderlei, Léo Matos, Hernando, Graça e Riquelme, Michel, Galarza e Marquinho Gabriel, Peck, Léo Jabá e Cano. Esse é o time do Vasco da Gama. Lembrando que tanto o Vasco da Gama quanto o Brasil de Pelotas buscam aí a sua primeira vitória na Série B. Para o Vasco, um jogo de vida ou morte. Existe uma pressão muito grande em cima aí do Marcelo Cabo. O Marcelo Cabo que não está conseguindo resolver os problemas aí defensivos do Vasco da Gama. Essa bola também hoje precisa chegar ao Germancano para ele fazer gol. E salvo aquela partida que a gente fez contra o Flamengo, as outras partidas que o Vasco da Gama fez esse ano foram partidas aí deprimentes, difíceis de assistir. Por isso o Vasco vai ao mercado. A tendência é, segundo o Cabo, aí que a gente venha a contratar mais 2 reforços, um zagueiro e mais um atacante aí. Bom, meus amigos, com relação à situação da Taça Libertadores, ontem a gente tomou conhecimento que a nossa taça foi objeto de penhora pelo juiz lá do Tribunal Regional do Trabalho. O Vasco ontem fez o pagamento de 30% desse valor. O Vasco deve um jogador de basquete americano
613 mil. O Vasco fez o pagamento de 30% e propôs aí um parcelamento em 6 parcelas para quitar isso de vez. Vamos aguardar para ver se o judiciário e o atleta vão aceitar ou não. Meus amigos, com relação à situação aí na justiça, perfeito? A gente nos próximos 10 a 15 dias, a gente vai ter novidades aí na justiça, ou pro bem ou pro mal, perfeito? A tendência é que, se o Dr. Camilo Rulieri deixar o Dr. Paulo Roberto continuar como juiz aí da ação dos Templários, que a gente tenha uma decisão favorável ao Levenciano. Muitos dizem que essa sentença já está pronta na mão do Dr. Paulo Roberto, que é sócio votante do Vasco da Gama, que é um grande vascaíno. Então a gente aguarda, a gente trabalha aí com essa possibilidade. Muitas pessoas falando aí entre dia 15 e dia 18, né? A fonte é o seu Eloy, que é aí o autor dessa ação, um dos Templários. E o Levenciano tem trabalhado 25 horas por dia, virando a noite aí, para poder trazer capital para o Vasco da Gama. Então, vocês podem ter certeza do seguinte: assim que o Leve entrar, a gente vai ver novidades com relação a patrocinadores aí, investimento de capital estrangeiro. Muitas pessoas me perguntando sobre as cartas de intenções. Continua intacta, o dinheiro está no mesmo lugar e são 400 milhões aí de recursos para o Vasco da Gama. Perfeito? É muita grana. Obviamente que o Leven não vai usar todo esse recurso, mas a gente vai sanar as nossas dívidas o mais rápido possível, sem mimimi, sem colocar desculpa que está na Série B, certo? E eu estou muito confiante que, havendo aí uma reviravolta nos próximos 15 dias, pelos reforços que virão, pelas contratações que o Leven tem à mesa, o Vasco da Gama pode sim fazer uma Copa do Brasil para encher os nossos olhos. Estejam certos disso aí, perfeito? Então, muito se fala aí com relação a investidores, patrocinadores nesta gestão do Salgado, e a gente não viu nada. Tudo conversinha fiada. No máximo que eles conseguem é uma parceria, apenas isso. Patrocinador com força para injetar dinheiro e solucionar os problemas do Clube de Regatas Vasco da Gama, infelizmente eles não arrumam, e a gente vai ter novidades aí. O Vasco vai mudar. O Leven contratou uma empresa, a firma, para capitalizar recursos aí para o Vasco, e muitas coisas boas estão por vir. Perfeito? Vamos aguardar essa situação aí na justiça. O Vasco tem pressa, o Vasco precisa ser forte, o Vasco é gigante, o Vasco não é chacota. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!